Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Então, nós vamos fazer a correção lá do caderno de atividades, que geralmente eu faço pelo Loom, né? Mas não teve como fazer porque por onde a gente abre o livro ele não tem a parte do caderno de atividades, né? Então, lá na página 6 nós vamos começar a nossa revisão, a nossa correção, que ela vai dizer assim, lá no número 9. Os textos 1 e 2 são referentes à obra Macunaíma, a mais importante realização da primeira fase do modernismo de autoria de Mário de Andrade. Macunaíma tremia que mais tremia e o urubu sempre fazendo necessidade em riba dele. Era por causa da pedra ser muito piquititinha, véi vinha chegando vermelha e toda molhada de suor, e véi era sol. Foi muito bom para Macunaíma porque lá em casa ele sempre dera presentinhos de bolo de aipim para sol lamber secando. É um texto de Macunaíma, né? Um dos personagens mais chamativos do modernismo, né? Escrito por Mário de Andrade. E aqui, no texto 2, a gente vai ver que é um cartaz do filme de Macunaíma, né? Então a gente consegue perceber, ver as personagens aqui, personagens tudo quanto é tipo, né? Então o título diz assim, Macunaíma, tá gostoso o coração, tá? Questão. Ao analisarmos os discursos verbal e não verbal, verbal porque a gente sabe que ele é escrito, e o não verbal porque ele tem a imagem presente do texto. Expresso no texto 1 e 2, respectivamente, identifica-se como características do modernismo que? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Qual que vocês colocaram? Se colocaram a letra D, busca da linguagem coloquial brasileira, é a resposta correta, tá bom? Número 10. Poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. É um texto, poema de Manuel Bandeira. É correto afirmar acerca do poema de Manuel Bandeira que o quê? Qual a alternativa vocês colocaram? A, B, C ou a D? Se vocês colocaram a letra B, está correta. Podem ser evidenciados apenas aspectos épicos ao recriar poeticamente uma notícia jornalística. Aspecto relacionado ao épico está relacionado à narrativa e geralmente com feitos heróicos ou algum personagem que ele chama muito a atenção num determinado lugar, né? Veio da palavra epopeia, que narrava feitos de heróis, né? Grandes viagens, conquistas, aquela coisa toda. E aqui veio em forma de notícia de jornal, poeticamente falando. Número 11. Leia o poema de Oswald de Andrade para responder à questão. Erros de português. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio, que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Né? Que é a intenção dos portugueses, quando chegaram aqui, a gente sabe que foi o quê? Colonizar. Como os índios andavam nus, eles quiseram fazer o quê? Vestir o índio. Né? Aí, Oswald de Andrade, ele diz, que pena. Se tivesse bastante sol no dia que eles chegaram, certamente o índio é quem ia despir. Letra A. Qual o sentido que o título assume em relação ao texto e qual sentido poderia assumir estando sem contextualização? O que vocês acham que o título diz? Erro de português. A princípio a gente acha que seria fora dessa contextualização, que seria um erro gramatical, um erro na forma da língua, né? Mas o sentido do livro, ele vai dizer pra gente que foi um erro dos portugueses querer vestir os índios, né? Promover essa aculturação, né? No meio dos indígenas, né? Na verdade, ignorando a cultura indígena, né? Que o nu, a nudez faz parte do contexto indígena, faz parte da cultura indígena. Então, os portugueses, na verdade, eles queriam era o quê? Tirar isso aí, né? Não fazer com que essa cultura permanecesse nem evoluísse. E sem essa contextualização, como a gente já falei com vocês aqui, certamente seria um erro gramatical. Vamos lá na página 7.
Letra B. Que característica formal e que característica temática do modernismo podem ser identificadas no texto? Né? Justifique a sua resposta com transcrição de trechos. A gente, como característica da forma do texto, a gente pode ver versos livres, versos brancos, sem rimas, né? O tema do texto, ele, na verdade, ele vai tratar a questão do passado, fazendo uma crítica, né? Quando a gente percebe que o português chega e quer tirar a nudez do índio, né? Então ele volta, ele retoma um passado, é um contexto histórico, né? Ele quer finalizar com esse contexto, né, de vivência indígena, né? Então, pelo título do texto, o desfecho do poema, a gente consegue perceber essas características aí. Então, essa linguagem formal, essa linguagem coloquial, né, sem versos livres, né, sem rima nenhuma, e aí a gente pode perceber ao longo do texto, no finalzinho do texto, né, a gente pode perceber isso aí. Número 12. Leia as citações abaixo e responda as questões. Mas muito lhe será perdoado a TV pela sua ajuda aos doentes, aos velhos e aos solitários. Rubem Braga. Senhor e senhá no mês ou 2 meses, se há de casa. Né? Jorge Lima. Eu os vi falar que os burugrê eram os bichos brabo. Frank Cascais. Morreu segunda que passou de uma anemia nos rins. Vamos lá. Levando em conta as diferentes formas linguísticas utilizadas pelos autores na composição de suas obras, comente sobre a linguagem usada como recurso na construção dos textos. Para tanto, considere as duas proposições abaixo. A variação linguística versus erro linguístico. Né? O autor, ele faz o quê? Ele comete alguns erros linguísticos, né? Mas só que de uma forma intencional, né? Ele faz isso, mas sabendo aquilo que ele quer fazer. Então, ele varia, ele faz essa mudança porque ele quer, tá? E ele traz, o que ele traz pra gente aqui? Traços da própria oralidade, né? De determinado lugar, de determinado povo. Né? Então, a intenção, ela é real. Ele escreve dessa maneira porque é a intencionalidade dele. Né, com esses erros. E ele mostra também a cultura, a língua oral de um povo, né, de um determinado lugar, de um determinado povo, uma determinada comunidade. Funções da linguagem na literatura. Qual é a função? Né? A literatura, ela vai apresentar para a gente o quê? A função da informação. Ela vai trazer para a gente aqui a função informativa, né? Uma função mais que referencial da linguagem, apontando para a gente aqui, como nós vemos, que há essa variedade da língua e ela pode ser usada dentro das produções literárias. Tá bom, gente? E outra coisa também, a gente consegue perceber também que além dessa função de informar e saber que a gente pode usar, ela traz muita função poética, que é uma função em que ela mexe com as palavras, ela brinca com as palavras ao longo do texto. Número 13. A obra-prima de Mário de Andrade, Macunaíma, foi escrita na chácara de Pio Lourenço. Antes de escrevê-lo, o autor utilizou-se de muitas semanas estudando as lendas e outros aspectos ligados ao folclore brasileiro. O momento de criação durou apenas uma semana, de 16 a 23 de dezembro de 1926, de rede e muito cigarro, como costumava dizer o próprio autor, em que ele procurou colocar no papel tudo aquilo que lhe vinha à mente. Esse era o seu método de criação. Macunaíma foi lançado em 1928, depois de sucessivas revisões e ajustes. Sobre a obra, é incorreto afirmar que... Qual alternativa vocês colocaram? Se vocês colocaram a letra E, a alternativa correta, que diz assim: se distancia da proposta estética do manifesto antropofágico, lembra que a antropofagia eu falei? Que é você escolher a parte boa, ficar com aquilo que é bom para o nosso país, aquilo que seria útil, o que não fosse útil seria descartado. Né? Criado por Oswald de Andrade, porque insiste em um nacionalismo ufanista, aquela coisa forte, né? Exagerada.
herdada dos parnasianos, o que a torna incapaz de perceber os problemas da nação. Então, isso aqui é incorreto, né? Está fugindo mesmo da visão modernista. 14. Leia o excerto abaixo e a seguir assinale o que for correto em relação ao autor e à sua obra. Escapulário. Do pão de açúcar de cada dia, dai-nos, Senhor, a poesia de cada dia. Vamos lá. Questão 1 aqui. Oswald de Andrade foi considerado o ponta de lança do modernismo por suas atitudes ousadas na concepção de suas obras literárias, além de Pau-Brasil, Memórias Sentimentais de João Miramar, Serafim, Ponte Grande. Publicou ainda Macunaíma e Pauliceia Desvairada, sendo este o último primeiro livro de poesias da chamada fase heróica do movimento, e que contém o prefácio interessantíssimo, onde o poeta expõe suas concepções acerca da arte literária? Não. Qual a alternativa dessas, além dessa primeira que eu li que vocês marcaram? Se vocês marcaram só a 2, a alternativa está correta, tá? Vamos no número 15 para a gente terminar. Momento num café. Quando o enterro passou, os homens que se achavam no café tiraram o chapéu maquinalmente, saudavam o morto distraídos, estavam todos voltados para a vida, absortos na vida, confiantes na vida. Um, no entanto, se descobriu num gesto largo e demorado. Olhando o esquife longamente, este sabia que a vida é uma agitação feroz e sem finalidade, que a vida é traição e saudava a matéria que passava, liberta para sempre da alma extinta. O poema de Bandeira apresenta 2 pontos de vista diferentes sobre a vida. A partir da leitura, organize um texto observando os seguintes pontos: explicitar os 2 pontos de vista que estão presentes no texto, avaliar a possibilidade de se afirmar a adesão do poeta a uma outra das visões presentes no poema, e seu texto deverá ter de 8 a 10 linhas. Vocês podem fazer esse texto aqui e depois vocês encaminharem para mim. Tá bom, criança? Até já. Beijo.